Spin Master Mugen. Pouquíssimas coisas nessa vida a gente tem a oportunidade de refazê-las. Isso pode variar tanto de relacionamento como também uma prova da escola que você foi mal e acabou tendo que fazer uma recuperação. E bem, mídias não são nem um pouco diferentes, como podemos incluir um simples vídeo do YouTube ou também uma obra inteira que vai ser refeita para ser lançado para um novo público. E bem, o nome disso é reboot, ou também em alguns casos remake. E antes de continuarmos a falar sobre reboot, eu quero explicar um pouquinho a diferença de reboot para remake, pois eu sei que algumas pessoas que não entendem muito disso acabam se confundindo. Reboot é a ideia de você refazer uma mídia do zero, baseado em outra mídia. Já remake é a ideia de você refazer um aspecto que era considerado feio antigamente ou simplesmente mal feito. Na maioria das vezes isso é animação, assim eles pegam a mesma história e refazem com as novas tecnologias, ok? Tendo isso em mente, podemos começar a falar sobre a ideia do vídeo. Olá, pra você que não me conhece, eu sou Rian e bem, no vídeo de hoje vamos debater um pouco sobre a ideia de refazer um desenho, já que ao decorrer do vídeo vamos explicar por que uma obra deu certo e a outra não, sendo uma contraparte uma da outra. Então, sem mais enrolação, pois essa introdução foi gigantesca, vamos começar com o primeiro exemplo ruim da nossa lista. Estamos falando do desenho Eu posso falar sem medo nenhum que Ben 10 é uma das franquias recentes que mais geraram lucro nos últimos anos. Porque assim, o tanto de brinquedo que esse desenho vendia é simplesmente gigantesco. Eu não tô nem brincando. Eu acho que agora quando vocês crescem, vocês entenderam porque existe tantos aliens no desenho. Porque cada um deles serve para poder vender um brinquedo diferente. O primeiro desenho do Ben 10 foi lançado em 2005. E o último desenho do Ben 10, antes do reboot de 2016, foi lançado em 2012, tendo o nome de Ben 10 Omniverse, tendo seu fim em 2014. E assim, muitas pessoas não sabem ou acabam não percebendo é que esse desenho do Ben 10 que foi lançado entre 2005 até 2014 tem uma história fixa que é seguida a cada desenho, mesmo que não pareça, pois o desenho era muito mais aventura do que realmente história. Só que é aí que chegamos num ponto interessante. Em 2014, o desenho Ben 10 Omniverse acabou sendo cancelado e não teve um desenho continuando a história do desenho, porque a Cartoon Network achou que o desenho estava ficando muito mais sério do que para o público-alvo. Tanto que esse desenho acabou não chamando a atenção das crianças e simplesmente teve uma baixa audiência se comparado aos outros desenhos. E assim, quem reclamou de Ben 10 Universe na época deve se arrepender até hoje, porque simplesmente depois que foi lançado o Ben 10 Reboot, a gente pôde ver que aquele desenho pelo menos era assistível. Então, 2 anos após o fim de Ben 10 Universe, nós tivemos em 2016 Ben 10 Reboot, que no caso o nome é só Ben 10, mas como a gente tá falando sobre reboot, eu vou colocar esse subtítulo de reboot. Uma nova tentativa da Cartoon de voltar ao sucesso que o desenho original tinha, no caso 2005, pegando a mesma base de ideia do desenho original e trazendo para um novo público e também com uma nova identidade e também com um novo humor, sendo principalmente focado para um público muito mais infantil, se comparado à antiga animação que era focado para um público um pouco mais amplo. Mas não temos medo de fantasma nenhum. Achando que eu sou idiota, seu filho da puta! Claramente esse desenho apostou na moda do reboot daquela época, que tinha dado bastante certo com desenhos jovens em ação, com esse humor muito mais bobo e puxado para um público muito mais infantil, com histórias bem mais simples de você entender e também com personagens que simplesmente são vilões porque sim, não porque existe um real motivo por trás. Já aqui não, aqui é só simplesmente personagens sendo bobos e sendo bastante caricatos para poder fazer as crianças rirem. Pensou no plano? Sim, continua batendo com o rabo. Tá bom, e depois? Depois, continua batendo com o rabo. Só isso. Jura? Sim. É muito simples. Mas por incrível que pareça, esse reboot até que deu certo, por um período de tempo, já que existia vários produtos infantis baseados nesse desenho, tudo com esse novo design do Ben 10, que simplesmente é bastante feio. Mas como eu disse, isso não durou por muito tempo, já que o desenho começou a ter uma queda notável na audiência, ao contrário do seu primo distante, que a cada dia crescia cada vez mais. Mas também o desenho passava em todo o horário da Cartoon Network, então a Cartoon Network decidiu fazer outros planos com o reboot, criando uma história muito mais linear para esse desenho, só que aqui obviamente um pouco mais bobo e puxado pro público infantil, porém com uma nova história linear que eles estão seguindo. Então nas temporadas finais, a partir do começo da 4ª temporada, começou a ser criada uma trama sobre multiverso, algo bastante comum e também que foi apresentado nos desenhos anteriores, tanto que esse reboot agora é canon no universo do Ben 10.
E isso tudo foi revelado no episódio final, Ben 10, Extinção Alien X, em 2021. Mas no geral, é um desenho que claramente queria focar em um novo público, principalmente o mais infantil. Porém, que também tentou mudar a ideia do desenho no final deles, sendo tarde demais, pois a grande maioria das crianças que assistiram as primeiras temporadas já estavam crescidas e assistindo outros desenhos, principalmente com a chegada da HBO Max na época, com vários novos desenhos e também clássicos da Cartoon Network disponível para você assistir quando e onde você quiser, assim deixando esse desenho de lado e tendo o final esquecido por todos. Ah, e uma pequena curiosidade, esse desenho tentou reviver o clássico extinto Mutante Rex. Pra quem é mais velho que nem eu, sabe que existe um crossover que foi lançado antes desse crossover do reboot, que juntava tanto o Ben 10 adolescente quanto o Mutante Rex, que na época não fazia tanto sucesso assim, mas que também era um desenho da Man of Action, a mesma empresa que também produzia Ben 10. Então eles decidiram criar esse crossover entre os dois desenhos, que foi simplesmente incrível. E eu fico triste, porque Mutante Rex é um desenho bastante bom, porém que infelizmente muita gente não assistiu. E vai por mim, os próximos reboots dessa lista deram uma boa dor de cabeça para os criadores, principalmente por ser bastante odiado na internet. Porém, antes de passar para eles, vamos falar sobre um reboot bom, já que iremos falar sobre... DuckTales, Caçador de Aventuras, que eu iria chamar apenas DuckTales porque simplesmente esse título é gigantesco, é um belo exemplo de como se criar um reboot que respeite a ideia e também o amor dos fãs sobre o desenho original, porém também sendo criado para um novo público conhecer essa obra. Sinceramente, o clássico é aquele tipo de desenho criado para sua época, com aventuras simples e personagens carismáticos, porém nada demais. Só que em 2017 a Disney quis trazer esse desenho de volta, pois estavam bastante órfãos de novos desenhos que fizeram muito sucesso no canal, como por exemplo Gravity Falls e Star Wars: A Força do Mal, que aí juntaram uma equipe fã do desenho dos anos 80 e fizeram criar um novo desenho que misturava a ideia do desenho clássico com os novos desenhos que estão fazendo sucesso na Disney. Um desenho simples, porém divertido, com cada episódio tendo uma aventura diferente, mas que conta uma história aos poucos, estilo o que Gravity Falls fez na época. E então, juntando tudo isso, nasceu DuckTales de 2017. O fato do reboot ter uma história contínua, misturando com aventuras divertidas e também dando uma nova personalidade para os sobrinhos do Donald, fez uma grande diferença no desenho, pois simplesmente os personagens ficaram muito mais carismáticos que um desenho dos anos 80. Todos! Cumprimento secreto! Legal! E essa ideia do desenho poder ser assistido qualquer episódio, qualquer momento, sem você se preocupar com a história, e também todos os personagens sendo bastante divertidos e engraçados, pois eu nunca mais tinha visto um desenho que tinha personagens secundários muito mais engraçados e divertidos do que esse. Então assim, se você não tiver nada pra fazer e quer matar a nostalgia de um desenho clássico, ou também ver um desenho estilo Gravity Falls e Star Wars: A Força do Mal, essa aqui é uma boa pedida, já que é um desenho bastante curto, que passa voando você assistindo. É simplesmente incrível a experiência. Inclusive tem o nosso mano Zé Carioca, que também apareceu aqui no desenho para poder representar o Brasil. Os patinhos! Da última vez que vimos vocês, ainda eram ovinhos. Aí, se lembra de quando você insistiu em fazer malabarismo com eles? E você derrubou um! Esse aqui eu vou até mudar a estética do vídeo. Senhoras e senhores, eu não irei apenas criticar o meu cliente, eu irei também falar as suas vantagens e por que ele merece ser reconhecido como um bom reboot. Mas calma, senhoras e senhores, por favor, não se agitem, pois eu serei o advogado do diabo nesse vídeo e irei tentar defender Jovens Titãs de Ação. Que cara eu tô fazendo aqui? E a única diferença é que eu não sou advogado e o diabo aqui tem feitiços esquisitos. Jovens Titãs é um desenho lançado em 2003 na onda das animações DC que estavam rolando naquela época, que estavam sendo um grande sucesso, como por exemplo as milhares de animações do Batman e também as várias animações da DC que estavam sendo criadas, já que, vamos falar a verdade, por muito tempo a DC foi conhecida como a mãe das animações, com só pedrada atrás de pedrada. Então a DC teve uma ideia simplesmente genial, pois Jovens Titãs estavam presos nos quadrinhos e sendo para um total novo público, no caso, as pessoas que assistiam Cartoon Network na época, e também baseado nos animes que estavam fazendo um grandíssimo sucesso na televisão naquela época. Então, juntando o útil ao agradável, em 2003 surgiu Jovens Titãs.
Um desenho que deu certo em criar uma boa história e também atrair um novo público, porém que infelizmente não foi aquele sucesso gigantesco que a Warner, a DC e a Cartoon Network esperavam. Então infelizmente o desenho acabou sendo cancelado em 2006, com apenas 5 temporadas, e para piorar com o final aberto, deixando essa história aberta e que infelizmente nunca terá um final. Então por vários anos, a franquia de Jovens Titãs ficaram guardada na gaveta, até que em 2012 tivemos o bloco DC Next, onde novamente a Warner e a Cartoon, junto com a DC, quiseram criar novos desenhos com os personagens da DC. E na história desse bloco surgiu apenas 4 desenhos. Eu irei ignorar os 3, pois o nosso foco aqui é apenas um, no caso, os novos Jovens Titãs. Um desenho que tinha aquele humor estilo anime, completamente exagerado e cheio de caretas e caras, completamente inspirado no estilo de animação Chibi, lá do Japão, sendo basicamente vários curtas que tinham como personagens principais os Jovens Titãs vivendo várias aventuras malucas. Puxa, vocês têm cara dos anos 90. Gostei do cabelo. Anos 70, o tempo tá acabando. Já percebi. E os biscoitinhos também. E esses curtas foram um grande sucesso tanto no canal da televisão como também na internet, pois todo mundo se interessou pela ideia de ter um novo desenho de Jovens Titãs sendo criado hoje em dia, e também com esse estilo de animação que era bastante carismática e bastante divertida, principalmente para um desenho norte-americano, que não era muito comum de ter esse estilo de animação estilo Chibi. Então no mesmo ano nós tivemos a notícia que Jovens Titãs ia ter um novo desenho, sendo esse o Jovens Titãs em Ação, que seria lançado apenas no próximo ano. E bem, quando foi lançar esse reboot, muitos fãs acabaram se decepcionando com o que eles acabaram vendo, pois toda aquela ideia de ser um desenho inspirado no humor japonês, mas para um público norte-americano com esse de animação muito mais bem feita e bonita, foi pega uma animação bem mais simples, com humor muito mais sem graça e bobo, puxado para um público infantil, e simplesmente sem história nenhuma para poder ser seguida, sendo vários episódios com uma história própria. Porém, uma coisa boa, tanto aqui no Brasil como também lá fora, é que trouxeram todos os dubladores do desenho original de 2003. Porém, para esse novo desenho lançado em 2013, 10 anos após o desenho original ter sido criado. Meritíssimo, eu quero falar as críticas mais óbvias no início para poder falar depois sobre coisas que eu acho mais interessantes sobre esse desenho, pois literalmente não é só de crítica que esse desenho acaba existindo, mesmo que a maioria seja. Vamos lá, a animação do desenho é Flash, sendo um estilo muito mais simples e também barato de ser feito, o que acaba dando essa estética completamente feia e sem graça, estilo as novas temporadas de Johnny Test. Os designs do personagem ficaram muito mais simples e bobos, tirando toda aquela estética de animação anime e também adulto que tinha um desenho original, e trazendo um estilo muito mais bobo e infantil para os designs dos personagens. Inclusive que todos os personagens têm suas personalidades muito simplificadas e também tem um estilo muito mais bobo para poder combinar tanto com o roteiro como também com o estilo de humor do desenho. Como eu tava dizendo, tem 54 GB. Tira a mão desse negócio, seu bicho maluco! Vai matar todo mundo se tocar nisso! Foi mal, não vai acontecer de novo. Sem contar que o desenho também tem uma leve dosagem de fetiches que existem em seus escritores. Porém, não quero comentar sobre isso, pois existe já vídeo na internet falando sobre isso, e eu prefiro só ignorar. Mas meritíssimo, mesmo que tudo isso seja verdade, eu queria acrescentar alguma coisa a mais nesse bolo, para defender ainda mais meu cliente, pois eu acredito que ele é um homem inocente e merece ter a sua inocência provada. Mesmo com todas as críticas válidas ditas anteriormente, o desenho conseguia ainda ter episódios bons, e isso é algo bastante notório, principalmente para um desenho que é dito como ruim. Claro, mesmo que seja quantidade bem menor se comparado aos ruins, ainda assim existe, e isso é algo bastante destacável, tá, meritíssimo? Ok, meritíssimo, eu entendi que isso não te convenceu, então que tal falar mais sobre esses episódios, pois assim você pode mudar de opinião. Não? Tá bom, pelo menos vou tentar. Alguns episódios do desenho ficaram bastante marcados na cabeça dos fãs, principalmente para aqueles que assistiam o desenho na época quando crianças. Mas além desses clássicos exemplos que sempre são citados, existem outros episódios que têm uma ideia muito mais simples, porém divertida, como por exemplo fazer piada contra a propriedade da DC, e também os haters que odeiam o desenho, pois na época do lançamento desse desenho, o que mais tinha era vídeo xingando ele. Ok, meritíssimo, eu percebi que você não mudou nada de opinião, então eu ia tacar minha última carta para poder defender o meu cliente, já que essa última carta é os filmes do desenho. Com o tremendo sucesso que o desenho fazia na Cartoon Network, a Warner e a Cartoon, vendo a oportunidade de fazer muito mais grana com esse desenho, apostou em fazer um filme de cinema. E foi aí que tudo mudou, já que em 2018 era lançado Jovens Titãs em Ação nos cinemas, tendo basicamente o mesmo elenco do desenho, só incluindo algumas novas vozes e também personagens. Fique paradinho aí. Deadpool? Deadpool? O quê?
Eu não sou o Deadpool. Achei que Deadpool fosse um mocinho. Por que todo mundo acha que eu sou o Deadpool? Com animação bem mais trabalhada e um humor bastante irônico, sempre tocando em fazer alguma piada um pouco mais esperta, principalmente envolvendo os personagens da DC. Mas que mesmo assim ainda continua sendo um humor bastante contido, e também tem um grande foco em piadas bobas, com piadas com peido e coisa nojenta. Mesmo assim, o filme consegue divertir todo o público que o assiste, mas obviamente continua sendo um filme de jovens titãs em ação. Com tudo isso que eu disse, o filme foi muito bem em bilheteria, e depois disso começou a surgir vários filmes crossover de desenhos, principalmente lançados para streams e também televisão. Porém, além do filme que foi lançado no cinema, todos esses são um completo lixo. Eu não recomendo ninguém assistir, porque todos são simplesmente sem graça e uma propaganda para o outro desenho. Mas bem meritíssimo, agora deixo contigo. Esse desenho realmente merece ser chamado de reboot ruim? Sim. Ok, pessoal, tentei meu máximo, então acho bom passar o próximo desenho antes que esse desenho aqui me mate. Mas antes, uma palavrinha do nosso patrocinador. Ei, você que está vendo esse vídeo, você é fã de jogos como Undertale, Deltarune, Monleap, Hollow Knight, Cuphead? Se sim, então deixa eu fazer outra pergunta. Você já pensou em criar o seu próprio jogo na mesma engine que eles? Se a resposta for sim, então tem a solução para você, pois esse vídeo está sendo patrocinado pela Anoniclass. A Anoniclass é um curso de desenvolvimento de jogos que ensina você a mexer nas engines Game Maker e Unity, que são ambas engines que foram usadas para criar os jogos que eu citei anteriormente, e também milhares de outros jogos que você provavelmente já jogou alguma vez na sua vida. O curso tem mais de 3.000 aulas, que ensinam você do zero ao avançado na prática, com você criando seus próprios jogos e aprendendo ao decorrer das aulas. Sem contar que o curso tem acesso vitalício, ou seja, você compra uma vez e pode acessar o curso quando você quiser, pois o curso é seu para sempre. Ao comprar o curso, você também consegue suporte do professor, ganhar um certificado no final do curso e também participar de Game Jams, que para quem não conhece, são desafios onde você cria um jogo em um determinado período de tempo, com um tema específico. E você ganha tudo isso pelo preço de R$15,41, dividido em 12 vezes, ou R$150 à vista. E vai por mim, esse preço tá valendo muito a pena pelo tanto de conteúdo que você vai ter nesse curso. E claro, se você comparar o preço dele com outros cursos, aí sim você vai ver que esse preço tá valendo muito a pena. Mas se você ainda não acredita em mim, aqui está os jogos feitos pelos alunos da Anoniclass, com muitos desses jogos já disponíveis em várias plataformas, como Steam, Playstation, Xbox, Nintendo Switch e também no mobile, como na Play Store e na Apple Store. Então não perca seu tempo e venha aprender a como criar o seu jogo na Anoniclass, clicando no primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Muito obrigado, Anoniclass, por patrocinar esse vídeo, e agora sim, bora voltar pro conteúdo. Novamente um desenho que pega e respeita a ideia base do desenho original, porém para um novo público. Em 1977 era lançado o primeiro desenho da Tartaruga Ninja, baseado no quadrinho mesmo nome, lançado em 1984, que é completamente diferente do desenho clássico. Os quadrinhos são bem mais sérios e violentos, que é um total contraste com o primeiro desenho da Tartaruga Ninja, que são muito mais tranquilo e bobo, sendo o padrão daquela época. Como eu disse, um desenho simples, porém com condição de moral no final. E também como uma grande propaganda para crianças comprar brinquedos, não que isso mudou hoje em dia. Pulamos 25 anos e após um monte de adaptações da Tartaruga Ninja, como filmes, série e outras produções animadas, nós tivemos a versão definitiva das Tartaruga Ninjas, e provavelmente a que você deve ter visto na sua infância, as Tartaruga Ninja de 2012. Criado pela Nickelodeon e sem animação 3D, aqui eles pegam a ideia base da Tartaruga Ninja e criam uma história contínua em todos os episódios, com personagens marcantes e com estilo de animação único, com essa animação 3D que mistura com 2D, tendo uma clara inspiração em animes. Oh, o que aconteceu? O Donnie apanhou de um macaco de laboratório. April, pega a compressa de gelo. Donnie, você vai ficar bem? Eu vou ficar bem. Então, nesse caso... Levou uma surra de um macaco na frente da sua namorada. Eu não tenho muito o que falar sobre esse desenho, pois ele literalmente é um desenho simples, porém muito divertido, e consegue manter a essência e o legado original, trazendo a essência do desenho original para um novo público, mas porém com uma nova perspectiva, e também com a história se baseando nos tempos atuais, com novas personalidades para os personagens, sendo muito mais carismático do que as outras adaptações das Tartarugas. Então não tem muito o que falar aqui sobre, principalmente porque eu não sou um grande fã do desenho clássico, porém esse aqui é um dos meus favoritos e eu me divirto bastante assistindo até hoje. Mas bem, esses próximos dois reboots que eu irei falar sobre tem um negócio bastante interessante e engraçado, já que ambos são parte da mesma franquia, começando obviamente pelo ruim, já que nós iremos falar sobre Vai tomar o
literalmente só fiz esse vídeo por causa desse desenho, porque recentemente eu andei reassistindo ele e eu comecei a me perguntar tantas coisas que eu falei, nossa, pior que isso daria um vídeo. E bem, se vocês estão vendo isso é porque realmente deu certo um vídeo. Scooby-Doo é uma daquelas franquias que existe faz décadas e sempre teve e sempre terá novas produções. E claro, marca a infância de muitos. Porém, esse não é o caso do reboot que eu irei falar agora. Em 2015 foi criada uma animação baseada na franquia, esse sendo Que Legal Scooby-Doo. Um reboot muito, mas muito questionável e que me faz ter várias perguntas. Olhem, minha fantoche tem uma fantoche minha que tem uma fantoche minha. E de novo, de novo, de novo. A situação tá ruim, né? É, eu tive que fazer algumas coisas vergonhosas. Mais tarde. Se você quer o meu namorado, pode ficar. Que porra é? Eu quero começar pelo primeiro e mais óbvio, a animação e o design de personagens. Porque essa animação infantil parece aquele estilo de animação de desenho adulto genérico, Cobra Vermelha da Pesada. É sério, toda vez que eu vejo esse tipo de animação eu penso, caramba, os caras vão criar uma paródia de Scooby-Doo pra adulto. Fico pensando o que a turma do Scooby está fazendo agora. Voltamos com os arquivos mortais de Scooby-Doo. Nossa, turma, parece que o assassino estripou a vítima, estrangulou com seu próprio intestino e depois o jogou no rio. Tá brincando? Que mistério! É isso aí, Scooby. Estamos lidando com um louco desgraçado. Porém não, o humor do desenho é muito bobo, tipo assim, muito bobo mesmo, ao ponto de se comparar com os Jovens Titãs em Ação e Ben 10, com um roteiro muito, mas muito raso, porém que mantém a ideia do desenho original, que é várias aventuras ao decorrer dos episódios, sempre tentando desvendar algum mistério. Porém muda o fato que não é nem um pouco bem feito, e se comparado aos outros desenhos, isso aqui é um completo lixo, pois nem a trama dos episódios tem graça ou dá vontade de acompanhar. Finalmente chegamos no último reboot dessa lista, e esse sim foi um dos motivos principais do porquê eu quis criar esse vídeo. Já que, como eu disse em Que Legal Scooby-Doo, eu tava reassistindo o desenho e eu decidi reassistir esse outro para poder comparar. Scooby-Doo Mistério S.A. é a mesma ideia de DuckTales, pegar um desenho simples e antigo e melhorar ele colocando uma história contínua misturado com aventuras. Lançado na era de ouro atual da Cartoon Network, 2010, no desenho vemos a representação moderna do Scooby-Doo, com animação belíssima, uma boa escrita com um roteiro simples, porém divertido de se acompanhar. O personagem que acabaram ganhando uma outra alma aqui, com uma outra personalidade, muito divertidos e carismáticos, sendo muito mais humanos e não estereótipos de personagens, entre várias outras coisas que eu poderia ficar elogiando aqui nesse vídeo. É um desenho claramente feito com muito carinho pelos criadores, que entendiam os personagens e queriam criar eles para um novo universo. Mas infelizmente, mesmo que o reboot queira homenagear o desenho original e ao mesmo tempo queira criar uma nova obra para um novo público, infelizmente nem tudo sai como planejado. O desenho não foi um grande sucesso na época, mesmo que tivesse bons índices de audiência e uma fanbase formada, sendo claramente um desenho que focava em um público um pouco mais crescido, ele não acabou fazendo tanto sucesso entre as crianças, e com isso não vendeu todos os produtos, o que infelizmente para uma marca como Scooby-Doo é algo bastante importante para poder manter o desenho. Então por isso, 2 anos após o cancelamento desse desenho, tivemos Que Legal Scooby-Doo, que claramente focava em um público muito mais novo, mas mesmo assim, para quem nunca assistiu o desenho, ele ainda vale a pena assistir e tem um final até que fechadinho para um desenho que foi cancelado. Simplesmente é um desenho incrível e que merecia muito mais reconhecimento. Mas é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado Noniclass por patrocinar esse vídeo, e lembre-se que o primeiro link aqui na descrição e também no comentário fixado é o link para ver o curso da Noniclass. Só de você entrar você já me ajuda bastante. Inclusive, se vocês se interessarem e quiserem comprar, lembre-se que você vai estar ajudando a mim e ao canal que continua existindo. Então, muito obrigado a todo mundo que faz isso. Eu também gostaria de agradecer ao Lalange Bosch por ter participado desse vídeo. E sim, eu tô gravando esse vídeo ainda quando eu estou preso, então, rapaziada, pode ficar tranquilos, eu espero que isso não atrapalhe o próximo vídeo. Inclusive eu também perdi minha carteira da OB, droga. Mas o que importa é que mesmo estando preso eu consegui terminar de gravar esse vídeo. Inclusive eu estou gravando esse áudio logo após ter terminado de editar ele. Mas é isso, muito obrigado por ter visto até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!